Olá, leitores, amigos do Correio do Lago. Estamos hoje mais uma vez com a doutora Ionara da Silva Neia, psicóloga, com o quadro Saúde Mental. E hoje nós vamos falar, a pedido de vocês, que vocês nos mandaram aí os e-mails, os recadinhos no Instagram, sobre dúvidas, sobre inteligência, testes de QI, e como funciona esses testes de QI, para que serve, para que é aplicado, funciona mesmo, é bom fazer, não é bom, quando fazer. Isso tudo a doutora Ionara vai estar explicando aqui para a gente, né, doutora? Isso, Rui. O teste de QI, nós temos o infantil, que é o mais conhecido, ele é mundial, né? Então, ele tem em todos os países, é o mesmo teste, só que nós temos a versão brasileira. Esse teste de inteligência, ele vai fazer nós temos, para explicar melhor, nós temos a nossa idade mental, tá? E a nossa idade cronológica. A idade cronológica é aquela que nós temos. Então, eu tenho 15 anos, né? Mas a minha idade mental, ela pode ser maior do que a minha idade cronológica que eu tenho, como também ela pode ser menor ou pode ser igual, tá? Então, neste teste, nós temos 15 subtestes que a gente fala, e que cada um deles, ele vai avaliar uma área do cérebro diferente. Essa área, que nós temos a compreensão verbal, memória auditiva, memória visual, velocidade de processamento, todas essas áreas são vários testes que a gente aplica, e em cada teste vai aparecer a idade mental daquele teste. Ele serve, né, para crianças de 6 anos a 16 anos e 11 meses. E aí, nós vamos fazendo o teste e aí a gente vai ver qual é a idade naquele teste. Aí, por área, são várias áreas também, e depois nós temos a idade mental daquela criança, daquele adolescente. E nós também temos para adulto. Nós também temos outros testes que são também a mesma avaliação, é parecida, né? E que vai avaliar várias áreas do cérebro e que aí a gente também consegue saber qual é a idade mental do adolescente, do adulto, aliás, né? Do adulto que se é compatível com a idade cronológica que tem. Muitas vezes, nós podemos, inclusive, pensar para que serve, né? Então, assim, veio bastante perguntas, a questão, assim, para que serve? Por que é bom a gente fazer uma avaliação de inteligência? Porque, às vezes, que nem no teste, tem áreas que eu tenho algumas dificuldades, como, vamos dizer assim, a minha memória auditiva, ela deu abaixo da média para a minha idade. Então, eu tenho como estimular, eu tenho como melhorar essa área, fazendo através de jogos, por estímulos que a gente vai fazer nessa área, vai fazer com que volte a subir. E isso tudo, né, nós conseguimos, às vezes, quem tem um atraso no teste de inteligência, vai ter, e a gente estimulando adequadamente, nós conseguimos, às vezes, em um ano, pular 2 anos de idade mental. E isso ajuda muito para quem tem uma defasagem muito grande. Quem tem também uma inteligência acima da média, né? Ou mesmo uma superdotação, que é muito inteligente, e isso tudo também é algo porque, sabendo disso, nós conseguimos, né, passar orientação para os professores, né, passar o que pode ser feito, como ajudar aquela criança, né? Ou mesmo se você está numa faculdade, está tendo dificuldades, né, de aprendizagem, não está conseguindo passar, né, nas matérias, tudo isso, aí você sabe o que você precisa fazer, de que forma você aprende mais. Eu aprendo mais ouvindo, eu aprendo mais vendo, né? Então, eu preciso olhar para o professor, não, eu preciso estar escutando ele. Então, tudo isso nós vamos passando para o paciente as informações depois de como é a aprendizagem dele, como que ele está, e aí eu
trabalho muito inclusivo, eu vou nas escolas também, né? Quando os pais, eles que querem que eu vá, eu vou na escola e eu passo toda a avaliação da criança para que eles possam saber como trabalhar com essa criança para que ele possa desenvolver cada vez mais. E aí tem um resultado muito maior quando os professores sabem qual é a dificuldade, ou mesmo os pais sabem, e aí conseguem trabalhar de uma forma mais adequada. Doutora, então é muito diferente do que eu achei que fosse. E eu acredito que a maior parte das pessoas pensem dessa forma. Confesso que eu achava que o teste de QI servia para, esse aqui é o bambambam, se ele tem cento e tantos de QI, ele é mais que todo mundo, é esperto demais, tal. Não é só isso, então, é bem mais complexo, é bem mais interessante do que isso. Isso, na verdade, é importantíssimo, tá? O certo, né, na minha opinião, todos deveriam, que nem as crianças, todos deveriam, né, ter acesso a isso, né? Porque seria muito mais fácil, a gente conseguiria identificar atrasos no desenvolvimento da criança de uma forma muito mais rápido, e aí não ia ter tantos prejuízos e poderia ajudar ela na aprendizagem, na alfabetização, no desenvolvimento dela, porque aí já encaminha para todas as especialidades que necessitam, porque às vezes não é só para psicólogo, quando tem uma dificuldade maior, vai para uma fono, né? Vai para uma psicopedagoga, vai para a sala de recursos, às vezes. Então, assim, e principalmente o professor entender como ele pode melhorar a aprendizagem do aluno. E isso ajuda muito, muito mesmo. Me surpreendeu, tá, doutor? Como eu disse, eu não fazia ideia que era assim. Nunca pesquisei também, né? Mas eu achava que o teste de QI geralmente ia se aplicar, lá tem tal criança ou tal adolescente que ele se destaca muito, tal, ele deve ser super dotado, vamos fazer um teste, vamos ver quanto está o QI desse cara. Então não é assim, a gente pode fazer esse teste para ajudar eles a se desenvolver em áreas que eles possam estar tendo prejuízo, né? Isso. Muito interessante. Viu? Não é só, então, para superdotação, é para quem tem dificuldades também, né? tá? Também. Então, assim, e também para você ver se tá todas as áreas, porque, assim, nós sempre temos áreas que a gente tem uma defasagem um pouquinho maior, né? Tem áreas que a gente se sobressai. Então, nós percebendo isso, fica muito mais fácil, você consegue trabalhar. Hoje tem pelo celular mesmo, você abaixa aplicativos lá, tem ginástica cerebral que fala, tem ginástica não sei o quê, e que você vai trabalhar especificamente as áreas que você já sabe que você tem dificuldades. Então, assim, fica muito mais fácil que através de jogos mesmo que a gente acaba desenvolvendo as áreas do cérebro. Certo. Doutora, esses testes de QI, além de tudo isso que nós já conversamos, que a doutora já falou, tem empresas que aplicam também, né? No funcionário já, do candidato a funcionário, enfim, né? Mais velho e tal. É interessante isso? Não, como é que daí funciona? são outros testes, tá? Diferente. É diferente. E aí são por áreas de interesse, que nem tem as empresas, a psicologia organizacional, né? Ela vai avaliar, que nem a empresa, ela quer um funcionário que ela vai estar naquele setor. E aí vai ser avaliado dentro daquele setor qual é o perfil de candidato que precisa ter. E aí é aplicado testes para ver se o funcionário, ou se o futuro funcionário, ele tem aquelas características que precisa para aquela área. Mas o teste de inteligência, não. O teste de inteligência mesmo só pode, inclusive eu estava conversando antes, só pode ser aplicado o teste de inteligência pelo psicólogo. É o único profissional que pode aplicar, né, os testes de inteligência, que nem o VISC é só psicólogo. Não pode, porque na internet tem, né? Na internet tem, mas não é a mesma coisa, tá? Não é os mesmos testes, não sei nem como que é isso daí. Não tem como interpretar, né? Não tem. Esses dias alguma pessoa me falou, inclusive, que pagou
para fazer um teste pela internet. Falei, ó, gastou dinheiro à toa, né? Porque ele não é real, né? Não é a mesma coisa, e aí acaba não sendo alguma coisa que vai dar realmente um resultado, uma diferença na vida da pessoa. Não é útil, né? Não. Esse sim seria aquele teste só para ver o número, né? Ah, atingir 110, atingir 95, né? Mas não vai trazer nenhum tipo de solução. Não, porque principalmente você não vai nem visualizar, né? Você não vai muitas vezes nem entender o que colocou, e também são testes que não são padronizados, que nem esses testes, eles são padronizados. Ele foi anos de estudo científico, tem que ser, né? Então, assim, em relação, é o mesmo em todo mundo, então não é uma coisa simples, tá? É uma coisa assim, e que não é todos os psicólogos têm que... Alguns, né, não gostam de testagem, né, não trabalham com testagem, e aí não é todos os psicólogos que fazem testes de QI e tudo, então são poucos que acabam gostando dessa área. Eu faço porque eu gosto, né, então assim, mas não é todos os psicólogos que gostam dessa área. Tá certo. Doutora, acho que conseguimos tirar as dúvidas sobre teste de QI, certo? Bem bacana. Né, falando mais uma vez, eu nem fazia ideia que era assim, e eu acredito que 80% das pessoas não fazem ideia de como é que funciona, então bastante interessante. Pessoal, falamos aqui com a doutora Ionara, certo? Na semana que vem estamos de volta, e se vocês têm dúvidas, se vocês têm alguma curiosidade, mandem para o Instagram, mandem para o e-mail da doutora, que ela com certeza vai responder, né, doutora? Isso, podem mandar, e que a gente vai respondendo aqui nos programas, se tem alguma dica, que querem que a gente fale sobre algum assunto, aí é só mandar que nós conseguimos fazer aqui.